Lula anunciou hoje a assinatura de demarcação de 2 terras indígenas. Essa formalidade foi realizada durante um evento no Palácio do Planalto, mas adiantada pelo petista ainda durante a manhã. A gente tem esse trecho, acompanhe. Hoje é o dia da Amazônia, dia 5, de setembro é o dia da Amazônia. Vai ter uma atividade no Palácio do Planalto com a ministra Marina, com a ministra Guajajara. Nós vamos demarcar algumas terras indígenas, vamos demarcar algumas áreas de proteção ambiental, e vai ser muito bom. Essa medida surge em um momento em que o Supremo Tribunal Federal analisa um marco temporal para as terras indígenas e que pode tirar áreas de agricultores. As novas áreas dadas reconhecidas pela União ficam no Acre, no Amazonas e contam com uma população de pouco mais de 1.000 índios. Segundo a Fiocruz, as 2 terras possuem mais de 100 mil hectares. Além disso, Lula também criou novas unidades de conservação pelo país. Também nesta terça, o STF afirmou ser legal os dispositivos da Lei da Reforma Agrária que permitem a desapropriação de terras que, mesmo produtivas, não estejam cumprindo a sua função social. Vários ingredientes e aspectos para a gente analisar dessa notícia. Dantas, primeiramente, como avaliou o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação a essa desapropriação de terras, mesmo que produtivas, mas que não estejam cumprindo a função social? A Confederação Nacional da Agricultura tem um posicionamento diferente, já que moveu essa ação, inclusive foi avaliada e julgada pelo STF. A CNA diz que é impossível você cumprir os 2 requisitos. Vamos lá, esse é um tema super delicado porque ele mexe com valores, com crenças e até com uma certa interpretação de um senso comum que a gente tem quando se depara com isso. Porque a gente tem no Brasil uma insegurança jurídica muito clara, uma permissividade muito clara com as invasões, com a existência de grupos como o MST, MTST. Então, muitas vezes com apoio oficial, apoio institucional. Então, tudo isso já transforma esse debate, já contamina esse debate. O texto constitucional, ele prevê a função social da propriedade, o direito. Só que é o seguinte, a propriedade, por exemplo, propriedade, você tem o direito social também, a moradia. Então, na hora de fazer a interpretação disso, do ponto de vista do judiciário, essas coisas que você precisa complementar. Não é simplesmente assim, não, tem o direito social aqui, então vamos desocupar, vamos invadir a casa do sujeito. Não é assim que funciona. Inclusive, tem uma longa jurisprudência com decisões que sempre citam o texto constitucional e esses artigos que tratam justamente do direito, do direito ao trabalho, do direito à moradia, da proteção à família, né? Do uso racional e adequado das terras. Então, tudo isso já vem sendo aplicado. Eu não vejo maiores problemas na consolidação disso por parte do Supremo. Eu não vi na decisão do Fachin, que foi seguida de forma unânime pelos ministros, nada além do que está previsto no texto constitucional e que vem sendo aplicado nas decisões judiciais nos anos, aí, nas décadas, desde a própria da Constituição de 88. Não vejo problema nisso, tá? Eu acho que há aí uma interpretação generalizada, aí uma tentativa até de alimentar o medo da população. Não vejo nenhum problema. Eu vejo que ali está sendo apenas consolidado o entendimento que já está postado ali, já está pacificado no texto legal, no texto constitucional e nas decisões na própria jurisprudência da Suprema Corte. Pois é, mas a Confederação Nacional da Agricultura também argumentou, viu, Mota, que permitir a desapropriação de um imóvel produtivo, mas que não cumpra função social, dar o mesmo tratamento àquelas propriedades improdutivas, o que, segundo eles, não faria nenhum sentido. Bom, como todo mundo sabe, eu sou engenheiro, então, para poder comentar sobre esse assunto, eu conversei com alguns juristas hoje. E o X dessa questão, que preocupa muita gente, é a definição de função social. O que é a função social? Se a gente for para a Constituição, está escrito lá no artigo 186,
que a função social é cumprida quando a propriedade atende simultaneamente aos seguintes requisitos. Primeiro, aproveitamento racional e adequado. E aí tem um grau de utilização que tem que ser acima de 80% e um grau de eficiência na exploração acima de 100%. Esse é item 1. Item 2, utilização adequada de recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Então, preservação, por exemplo, das matas nativas, segundo a lei do Código Florestal. Esse é o item 2. Item 3, observação das disposições que regulam as relações de trabalho. Então, por exemplo, seus funcionários têm ou não têm carteira assinada. Esse é o item 3. Agora o 4, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, né? E aí, cada um interpreta isso como quiser. Quem não cumprir simultaneamente esses 4 requisitos está sujeito a ter a sua terra desapropriada. Então, vamos lá, você tem uma fazenda, por algum motivo, você não assinou a carteira de 2 funcionários. Você não está cumprindo aqui o item número 3. Não está cumprindo. Segundo essa decisão e segundo o entendimento de alguns juristas com que eu falei, você está correndo o risco de ter a sua fazenda desapropriada. É simples assim. Ou você deu um tratamento lá para o meio ambiente que não foi o mais adequado. E aí, só para encerrar, eu vou passar para o Dantas, só para apimentar mais a polêmica, se essas regras valem para uma fazenda, por que elas não valem também para uma empresa? Então, se o Ministério do Trabalho chega na sua empresa e verifica uma irregularidade trabalhista lá, quanto tempo vai levar até que essa regra também seja aplicada para a empresa e a sua empresa seja desapropriada porque você não... Que essas mesmas regras que eu li aqui, pelo menos 3 delas se aplicam à empresa, né? Você pode descumprir a legislação trabalhista, você pode prejudicar o meio ambiente, ou você pode não favorecer o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. Então, essa é a questão. Está contigo, Dantas. Tem um dado aí, Mota, que é sempre observado nas decisões que tratam de desapropriação, que é a fiscalização. Como é que o Estado ele atua? Ele faz a fiscalização, o proprietário ele é alertado e tem um período para corrigir o que está em desacordo com a lei. Então, se invadiu uma área de preservação ambiental, se tem lá trabalho escravo que foi identificado, a gente já viu a justiça, o judiciário desapropriar e colocar a leilão propriedades, fazendas em que foi identificado o trabalho escravo. Foi feita a tentativa ali de correção, muitas vezes isso vai através de um TAC do Ministério Público, etc. E a empresa rescindiu, o dono, né, o proprietário, às vezes, no caso uma pessoa jurídica, rescindiu no crime, né? Então ali é isso que vai dando o enquadramento, né? Porque senão seria muito fácil. E como você acabou de ler, está no artigo da Constituição, não, por isso que eu digo, não tem novidade. O que a CNA quis com a sua ação foi tentar deixar muito claro isso, esse entendimento, balizar o texto constitucional. Então, eu não faria muita espuma com isso, porque você tem inúmeras decisões que tratam disso. Por exemplo, você tem lá grilagem, se o sujeito está lá com uma fazenda grilada, aí essa fazenda grilada, inclusive esse é um dos temas aí recentes aí de algumas invasões do MST, alega que a terra é grilada em relação à propriedade de uma empresa, ela é produtiva, mas é grilada, então o que faz? Se a terra é grilada, a propriedade nem deveria ser, né? É um crime também a grilagem. Então a gente não pode concordar com um crime para justificar um bem, um direito constitucional de quem está fazendo certo, de quem cumpre a lei, cumpre a Constituição. Então, assim, eu acho que quando o judiciário analisa essas questões, ele traz todo esse arcabouço, a fiscalização, a complementação dos artigos, a interpretação mais ampla do Código Civil, da Constituição. Não é uma coisa simplesmente uma leitura de um artigo apenas da Constituição. Pois é, enquanto o Mota falava sobre a lei e as interpretações distintas, o Zé Maria abriu um sorriso. Zé, a gente também quer escutar a sua opinião. Essas interpretações diferentes e distintas não acabam
fomentando justamente essa insegurança jurídica que os nossos colegas costumam falar? A Constituição brasileira, ela é uma carta de intenções, né? Ela, às vezes, detalha, como detalhou o Mota ali, impossível seguir tudo, mas é uma carta de intenções. O debate sobre o direito à propriedade foi muito forte durante a Constituinte, né? Que foi o processo que acabou na Constituição de 88, e sobre a função social da terra foi um dos mais fortes e mais disputados. Estava no texto constitucional, no texto inicial do Bernardo Cabral, uma ideia de propriedade rural diferente, de propriedade privada, que seria quase uma concessão. Ninguém seria dono absoluto das terras, e sim um concessionário, né? Porque o interesse social é que estaria por trás de tudo. Ficou esse interesse. Mas também, Mota, é possível desapropriar absolutamente qualquer imóvel no Brasil. Se houver o interesse da coletividade, o prefeito pode desapropriar qualquer casa, qualquer prédio, derrubar e fazer rua. Vai passar uma avenida. Passar uma avenida pode, mas só que ele tem que pagar. Metrô em São Paulo a gente vê isso. Desapropriou, pode, mas tem que pagar. A desapropriação pressupõe o pagamento posterior. Mas não é tomar, mas... Não, diga lá, vai lá, termina aí, Zé. Então, assim, a desapropriação, ela tem que pagar. E o INCRA fez isso, comprou mais de 90 milhões de hectares e pagou. Houve um momento que o Estado, o governo, era o único comprador de terras no Brasil para fazer reforma agrária. Nesse caso aí, sobre a desapropriação de terras produtivas, foi um grande debate. A conclusão é de que não pode desapropriar terras, não pode desapropriar, e nem, se houver desapropriação, sempre pode, mas tem que pagar, mas não pode tomar uma terra que não seja produtiva. E como não tem conceito básico de produtividade, você pode soltar, por exemplo, boi numa fazenda e falar, não, eu estou engordando boi. Não fala a quantidade de animais. E mais, essa insegurança jurídica na área do campo precisa acabar. A CNA tem toda a razão de colocar marcos. É preciso colocar fronteiras. Um dos problemas aí é a insegurança, e leva a violência no campo, leva a essa insegurança, e isso não pode acontecer. Pois é, eu vou passar para o Mota, mas, o Zé, nem sempre a desapropriação se paga o valor devido daquela área, né? Nem sempre se paga o valor de mercado. Às vezes é uma conta em cima do valor venal e por aí vai. Mas isso pode ser questionado na justiça. Exatamente. Isso pode ser questionado na justiça através de peritos. Historicamente isso acontece. Fala, Beraldo. Não, 30 anos depois o proprietário recebe, esse é o problema. Você usar... Tem precatórios. Você usar a desapropriação para reforma agrária com base nisso é um procedimento que você tem que levar em conta uma série de aspectos. Você tem uma fazenda, você está vendo o mercado, você acha que não vale a pena plantar aquela safra, você não tem dinheiro para plantar, mas você pagou, aquilo ali é seu. Então, assim, esse sentimento afoito para em cima de terra que está ali produzindo para fazer reforma agrária, eu vejo com muita preocupação, porque o próprio governo, a União, a gente já falou isso aqui, o próprio governo tem muita terra, então vamos esgotar o que está na mão para depois a gente tratar da exceção. Só que aí fica se criando um embate em torno da exceção que domina o debate do tema, e aí o que está fácil ali de resolver não é resolvido, porque não dá voto, porque não dá discurso. Então, realmente, assim, eu vejo com muita preocupação esse tipo de notícia. O Mota vai falar agora, né, Mota? Eu tenho direito pelo menos duas réplicas claro aqui, ou tréplicas. Bom, eu acho que a gente aí nessa discussão misturou coisas diferentes. Tá? É óbvio, se alguém grila uma terra, essa pessoa nunca teve a propriedade. Isso aí não... eu acho que isso aí é uma coisa. Um imóvel, uma propriedade que é desapropriado, porque ali vai passar uma estrada, ou ali a cidade quer fazer uma rua, eu acho que aí cabe uma discussão. Essa é a minha opinião, eu acho que o direito de propriedade é um direito sagrado, é um direito em cima do qual nós construímos as nossas vidas. Se você juntou dinheiro a vida inteira, comprou uma casinha para criar os seus filhos, aí chega a prefeitura e diz, vou passar uma rua aí, sai
e eu vou te pagar daqui a 20 anos em precatório. Olha, por acaso, tem uma história dessa na minha família, né? De uma propriedade que era dos meus avós do interior de Minas Gerais, que até hoje não foi resolvida essa história. Então, eu acho, Zé, que cabe limites muito fortes aí. A relativização do direito de propriedade é muito perigoso, porque é uma coisa que, eu vou dizer o óbvio para vocês, pode ser usado politicamente. A partir do momento em que você diz, olha, se você não atender todos esses critérios aqui, eu concordo com o Dantas numa coisa, se o cara não cumpriu o que ele deveria cumprir, ele tem que ser punido, mas pelo amor de Deus, tem inúmeras punições. Você vai tirar a propriedade de alguém porque não assinou a carteira do trabalho dos funcionários, dá multa trabalhista, joga todo o peso da justiça trabalhista em cima do cara, que não é pequeno. Não cumpriu com o Código Florestal, joga o peso da legislação ambiental. Agora, tirar a propriedade como medida punitiva, porque alguém não está cumprindo, e aí, só para apimentar aqui a discussão, eu vou lembrar para vocês do helicóptero que foi, lembra do helicóptero, da mansão e da lancha que foram devolvidos? Né? A propriedade foi devolvida ao dono, que, se eu não me engano, está foragido até hoje, né? Então, meus amigos, nós estamos no Brasil, hein? Vamos lembrar disso.